tinha inicialmente proposto. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa conversa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre o viés específico da aplicação nas relações de trabalho. Queria agradecer, então, a presença do Dr. Cristiano Sanfelice, Dr. Hélio Abreu e da doutora Anne Carolina. E eu vou, acho que as perguntas, eventualmente, que tenham, né, e dúvidas que apareçam aí ao longo da nossa conversa, é interessante que sejam registradas no chat, que a gente vai estar acompanhando, e que serão respondidas no final, para que a gente não perca nenhuma pergunta e que, eventualmente, se durante a apresentação a gente consiga responder essa pergunta, então aí ela não precisaria ser especificamente respondida. Eu vou compartilhar a tela, a gente preparou alguns slides aqui só para dar uma alinhada no que a gente está falando, né, e como a gente vai fazer uma introdução sobre a questão da legislação antes de entrar especificamente na questão da relação trabalhista, para nivelar, né, aquelas pessoas que não sabem muito sobre a lei ou que querem aprofundar um pouco o conhecimento. Então, eu vou fazer esse compartilhamento aqui de tela. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, gente, a Lei Geral... Tá dando erro. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma mudança cultural no que a gente tinha, né, expectativa até então. O Brasil é um país que nunca teve uma política muito forte, né, na questão de se preocupar com a questão da proteção de dados pessoais, e essa legislação, ela vem justamente trazer uma nova visão sobre essa questão da proteção de dados. Então, é uma lei que vai trazer um impacto, né, vai causar um impacto, como poucas outras leis trouxeram anteriormente, né. Ela cria uma abordagem ampla em relação ao tema de proteção de dados pessoais aqui no Brasil, e ela se dedica a regulamentar o relacionamento efetuado por pessoas físicas ou jurídicas que efetuem o tratamento de dados pessoais em qualquer tipo de meio, né, seja físico, seja eletrônico, digital, criando aí um conceito muito amplo do que é tratamento de dado e vai atingir vários setores da economia. Então, é uma legislação que ela tem uma forte influência na legislação europeia, né, na GDPR europeia, né, que é uma legislação que vem da Europa, da Comunidade Europeia, que visa proteger justamente os dados pessoais, né, e existe aí uma forte influência da extraterritorialidade. Então, a legislação, ela se aplica mesmo fora do âmbito da Comunidade Europeia, né? E aqui, no caso, a nossa legislação também vai ter essa força. É uma norma rigorosa que vem a não impedir, mas sim a regulamentar a forma com que os dados pessoais devem ser processados e tratados daqui para frente. Os objetivos principais da legislação é a transparência em relação ao tratamento de dados pessoais, a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Essa legislação ela vai se aplicar em relações entre B2B, né, entre empresas, quando houver a coleta, né, ou qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, também nas relações entre
B2C, né, a empresa e o consumidor, e principalmente nas relações de trabalho, né? Então, todas as informações pessoais dos colaboradores também estão amparadas por essa legislação. A Anne vai comentar um pouquinho agora sobre os princípios. Bom, boa tarde a todos que estão participando. Obrigado por nos acompanhar hoje nesse debate. Já quero agradecer a Rafaela, ao Cristiano, ao Hélio, que já o nosso encontro prévio, preparatório para essa live já foi, para mim, muito enriquecedor. Então, é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre isso. Nesse primeiro momento, eu vou falar um pouco a respeito dos princípios que norteiam a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não vou exaurir o tema, até porque o nosso objetivo aqui não é esse, ao abordar os princípios, né? O que eu quero, a mensagem que eu quero transmitir hoje com a minha fala é no sentido de que se compreenda, que se entenda o espírito da Lei Geral de Proteção de Dados. O que essa lei quer proteger, né? A quem ela quer alcançar. E os princípios, e a compreensão dos princípios, ela é muito útil nessa primeira aproximação. Nós temos vários princípios que orientam a proteção de dados, porém, se eu tivesse que resumir, eu escolheria dois principais, que no meu sentir é o que orienta todos os outros. Primeiro, a questão da finalidade, né? E segundo, a transparência quanto aos dados pessoais. Finalidade, porque a lei ela estabelece que o tratamento de dados é possível, né, desde que orientado a uma finalidade. Então, o tratamento, conforme vai ser falado nessa live aqui mais adiante, é tudo aquilo que se possa fazer com dado pessoal, desde o momento da sua coleta até o momento do seu descarte, né? Para qualquer finalidade, qualquer atividade de tratamento de dados, é necessário que esteja vinculada a uma finalidade específica. Então, seria o para que eu estou coletando esse dado. Né? Já desse conceito de finalidade, do princípio de finalidade, a gente já pode extrair um outro que também bem importante no tema da proteção de dados, que é a minimização de dados. Né? A minimização. O que é isso? É coletar de forma mínima, somente os dados suficientes, os dados necessários para a realização daquela atividade de tratamento de dados. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, antes de mais nada, ela impõe uma mudança de paradigma quanto ao tema da proteção de dados. Hoje em dia, a cultura que nós temos aqui no Brasil é de coletar o máximo de dados possíveis para realizar determinada atividade. E é bem comum que se coletem dados que não vão servir de nada para o exercício daquela atividade, para a realização daquela atividade. Então, a lei, ela orienta que sejam coletados os dados necessários, o mínimo possível de dados para a realização daquela atividade. Então, esse é um conceito também fundamental, né, que eu entendo ser bem importante para essa compreensão da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? E aí, os dados necessários, né? A necessidade, a finalidade também se relaciona com a necessidade da atividade de tratamento de dados, né? E o uso limitado desses dados. Então, aqui nós já temos 3 conceitos importantes: finalidade, minimização e necessidade. Né? E a transparência, que é um outro princípio mais amplo, que compreende também outros, como o caso do livre acesso, princípio do livre acesso. O que isso quer dizer? Que o titular dos dados deve, em todo momento, ou seja, aquela pessoa a quem os dados pessoais se referem,
deve, em todo momento, durante o processo de tratamento de seus dados pessoais, ter conhecimento a respeito do que está sendo feito com aqueles dados, né? Deve ter conhecimento sobre a finalidade, sobre o processo de tratamento, sobre as hipóteses de compartilhamento, de transferência desses dados, até as hipóteses, até saber quando esses dados serão descartados, né? Que é o momento final, no que toca aí ao tratamento de dados pessoais. Então, a transparência, ela quer dizer, ela está bem relacionada com um termo que ficou cunhado na doutrina alemã e que a nossa lei de proteção de dados também trouxe esse conceito, que é o da autodeterminação informativa. Ou seja, o titular de dados, ele é o sujeito a quem aqueles dados importa e que deve ter esse conhecimento em todo momento durante o processo de tratamento, ele que deve determinar a respeito de seus dados pessoais, né, do que pode, do que não pode ser feito, né, com seus dados pessoais. E daí também nós podemos extrair outros princípios, né, que aqui eu vou mencionar somente, muito rapidamente, que seria o da segurança, da prevenção, da não discriminação e da responsabilização daquele agente que coleta esses dados, né, que trata os dados, que são os agentes de tratamento, e que, obviamente, tem uma série de responsabilidades que a nova legislação impõe. Um outro ponto que eu quero abordar é a respeito da vigência da lei, porque no presente momento nós nos encontramos ainda com uma certa incerteza a respeito de quando essa lei ela entrará em vigor. Então, nós temos 3 cenários, né, possíveis. O primeiro deles seria a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, né, tal e qual está prevista lá na LGPD originalmente, né? Ou seja, 2 anos após a sua publicação, que seria em agosto de 2020, deste ano. Um segundo cenário, ele decorre de uma medida provisória editada pelo presidente da República, a medida provisória 959 de 2020, que altera o início da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados para maio de 2021. Porém, essa medida provisória ainda está naquele prazo de 120 dias, ou seja, ela depende de confirmação, né, por parte da Câmara dos Deputados. E um terceiro cenário é o que decorre da Lei 14.010 de 2020, né, que altera a aplicação das sanções relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados para agosto de 2021, mas mantém a entrada em vigor para agosto desse ano. Então, somente quanto à aplicação das sanções, a entrada em vigor seria agosto de 2021. Desses 3 cenários, né, o mais provável é que se confirme esse terceiro cenário, né, entrada em vigor em 2020 e aplicação das sanções para 2021. Então, essa ponderação inicial é importante para situar aí a respeito de quando essa lei pode entrar em vigor. Quando tudo isso será confirmado, né? A medida provisória, ela caduca no final do mês de agosto desse ano. Então, se a medida provisória não for confirmada até o final do mês de agosto, mantém-se o terceiro cenário, que é o da Lei 14.010, né? Sanções para 2021, entrada em vigor 2020. E agora eu vou conversar com vocês também a respeito de a quem essa lei se aplica, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito abrangente, né? E se aplica a todas aquelas pessoas que realizem tratamento de dados pessoais, né? Sejam elas pessoas naturais ou pessoas jurídicas, sejam de direito público ou de direito privado, né? Independente do meio
como esse tratamento de dados pessoais ocorra. Se por meio digital, através da utilização de sistemas complexos ou manualmente. E essa lei, ela se aplica independente de onde, do país que o agente de tratamento se situe, né? Desde que ocorra com dados pessoais de titulares de nacionalidade brasileira. Um outro ponto a ser aqui colocado a respeito das sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quando se fala em sanções, a primeira questão que vem à mente são as multas, né? Num primeiro momento, o que mais assusta e o que mais preocupa é a multa pecuniária. Porém, essa não é a única sanção que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê. Ela prevê uma série de sanções gradativas que pode variar desde uma mera advertência, né, uma simples advertência com prazo para adoção de medidas corretivas, passando pela multa pecuniária, que pode variar de 2% do faturamento da empresa até um montante de 50 milhões de reais, né? Lembrando que essa multa pode ser diária, passando também pela publicização, né, da ocorrência da infração após a sua devida apuração, né, que essa sanção, muito embora ela não seja alvo aí de um primeiro olhar, mas ela importa muito, né, no âmbito do mercado, nos negócios, porque ela tem um fator de reputacional a ser considerado, né? Muitas vezes uma divulgação de um vazamento ou de uma atividade de dados pode repercutir muito negativamente, né, no âmbito de atuação daquela empresa, né? Também podem ocorrer sanções de bloqueio de banco de dados, bloqueio parcial ou total de banco de dados, ou eliminação de banco de dados, ou até a suspensão parcial ou total de banco de dados, que pode, inclusive, ser uma sanção muito mais grave do que a multa pecuniária, né, a ponto de comprometer a operação daquela empresa, né, dependendo da atividade que ela desempenhar. Fora as sanções administrativas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, né, é importante a gente lembrar que existem outras sanções no âmbito civil, penal, né, trabalhista, que podem incidir quanto ao tema da proteção de dados, né? Na nossa jurisprudência, no nosso país, na nossa doutrina, considera-se a independência das instâncias, então as sanções são aplicadas separadamente, né? E isso pode acontecer. Acho que seriam essas as minhas primeiras considerações a respeito das sanções aí aplicáveis no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma coisa interessante para a gente lembrar é que, mesmo sem a entrada em vigor da legislação, a gente já está vendo a aplicação da lei em várias decisões que estão sendo proferidas, né? A mais recente foi do começo aí da pandemia, quando o governo editou uma medida provisória para pretender efetuar a transferência de dados das companhias telefônicas para o IBGE, e o STF se posicionou pela primeira vez a respeito do tema de proteção de dados pessoais, já invocando a própria legislação, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, em que pese ela ainda não esteja com a sua vigência totalmente definida. Então, foi uma decisão que muitos dizem, né, paradigmática e provavelmente norteadora das próximas decisões que vão sair a respeito do assunto. Essa decisão, ela é muito importante, é uma decisão marco, com certeza, no tema da proteção de dados, né? E ela traz muitos dos conceitos e dos princípios que a Lei Geral de Proteção de Dados coloca de forma mais explícita, né? A questão da autodeterminação informativa e vários outros princípios. Então, muito embora aí a legislação não tenha entrado em vigor no presente momento, ela já repercute,
né, na nossa jurisprudência de forma muito contundente. Bem, boa tarde a todos. Vamos visitar agora a questão dos conceitos da lei. Para quem já conhece, a gente vai repetir. Para quem não conhece, só para se situar, né? Com relação a dado pessoal, o que a lei determina? Que se trata de qualquer informação que identifique ou torne identificável o indivíduo. Então, nós temos nome, RG, CPF, gênero, data, local de nascimento, telefone, endereço residencial, e-mail, GPS, retrato, todos esses dados são considerados dados pessoais. Aí tem uma categoria de dados sensíveis. Esses dados sensíveis se referem a origem racial, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato. Então, essa questão de filiação a sindicato é uma questão que diz muito respeito ao tema que hoje nós estamos tratando. Também organização de caráter religioso, filosófico, político e também dados referentes à saúde, vida sexual, dado genético, biométrico, que é um recurso muito utilizado hoje nas empresas e sempre quando vinculado à pessoa natural, né? Além de dados de crianças e adolescentes. O que a lei entende como tratamento? Ela entende que é toda operação realizada com dados pessoais, tais como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento. Então, entendo que todo esse processo, desde a entrada de um dado pessoal numa organização até o seu processo de eliminação, tudo isso diz respeito ao tratamento. E o dado anonimizado, que a Anne já comentou, que é o dado relativo ao titular que não possa ser identificado. Então, normalmente é utilizado esse recurso para que o teu legado seja anonimizado, para que não esteja sujeito a riscos no tratamento dessas informações que estão lá num arquivo considerado um arquivo inativo. Podemos passar para outra lâmina. Continuando ainda os conceitos da lei, quais são os agentes previstos na lei, né? Então, nós temos o controlador, que é a pessoa natural ou jurídica, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Depois nós temos o operador, que normalmente é uma empresa terceira, uma pessoa natural ou jurídica, que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador, ou seja, com a anuência do controlador. O encarregado, que na Europa é denominado DPO, o encarregado de dados, da proteção de dados, é uma pessoa física, pode ser uma pessoa física ou jurídica, a ser indicada pelo controlador. Pode ou não ser funcionário da empresa, existem algumas empresas que estão oferecendo o serviço do DPO as a Service, ou seja, você contrata uma empresa e não precisa obrigatoriamente ter um funcionário específico para essa função, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade que ainda os membros precisam ser nomeados, ela precisa efetivamente começar a determinar as regras, ter o trabalho consultivo no sentido de orientar todas as empresas, os ramos de atuações, as áreas de aplicação da lei e fiscalizar, principalmente, aplicar as sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento da legislação. Então, nós temos aí o titular, que é aquela figura no canto superior direito, que é toda pessoa física natural a quem se refere aos dados pessoais que são objeto do tratamento. Então, percebam que essa lei empodera o titular de alguns direitos que até então nós não tínhamos em nenhuma legislação específica. E essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata de dados tanto no mundo virtual quanto no mundo real. Então, tanto os documentos físicos quanto documentos virtuais, né?
Anne? Bom, então, a respeito dos direitos do titular dos dados, né? Como eu já disse ali, quando eu tratei dos princípios, o titular dos dados, ele tem o direito a autodeterminar-se quanto aos seus dados pessoais, quanto à sua informação pessoal, né? Em decorrência disso, a lei assegura diversos direitos a esses titulares dos dados, como, por exemplo, o direito de acesso. O que significa o direito de acesso? O titular dos dados que teve os seus dados coletados por uma determinada empresa e que está ali tratando os dados pessoais daquele indivíduo, ele pode, a qualquer momento, questionar aquela empresa a respeito do tratamento de seus dados pessoais ou requerer algum tipo de informação àquela empresa, né? Esse é o denominado direito de acesso. E esse questionamento deve, como a lei prevê, ser respondido pela aquele agente de tratamento. Outro direito do titular dos dados, que decorre também dos princípios ali, como eu já me adiantei, acho, na minha fala, é o direito a que seus dados sejam corretamente colocados, né? O titular tem direito de que seus dados sejam mantidos de forma atualizada. Por que isso? Porque dependendo do setor que a empresa que colete os dados daquele sujeito atue, é relevante que esses dados sejam mantidos desta forma. Se nós formos pensar nas empresas que tratam, por exemplo, da questão de saúde, planos de saúde, é vantajoso para o titular de dados, né, que os dados sejam mantidos de forma correta e atualizada, né? Então, aí, a correção dos dados, de modo... Pode voltar um pouquinho? Que esses dados não sejam mantidos de forma incompleta e inexata, né? Também a lei assegura a questão da portabilidade dos dados, né, de um fornecedor a outro mediante a requisição expressa desse titular, bem como a eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, né? Como eu disse lá no início, quando se coleta os dados pessoais de alguém, essa coleta ela deve atender a uma finalidade e ser realizada, via de regra, durante um prazo, né? Muito embora a lei não diga expressamente que a atividade de tratamento de dados deva ser limitada por um prazo exato, a análise desses princípios todos em conjunto e dos direitos do titular expressos na legislação orienta nesse sentido, né? Porque os dados que são mantidos indeterminadamente, né, é bem provável que não sejam assegurados aí os direitos dos titulares que a lei registra. Assim também como o direito de revogação do consentimento, né? Da mesma forma que o titular de dados ele é livre para consentir a respeito do tratamento de seus dados pessoais, ele é livre para retirar esse consentimento a qualquer tempo. Então, esses seriam os direitos aí do titular dos dados pessoais, colocados assim de forma bem breve, que seriam mais relevantes. E aí a gente tem os órgãos de fiscalização que vão surgir em decorrência da legislação, né? Então, em relação aos PROCONs, a gente já tem esses órgãos fiscalizando, porque na própria legislação do consumidor já existia uma previsão sobre a proteção dos dados pessoais. E agora a gente verifica a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que vai surgir, o Ministério Público Federal, Estadual, Ministério Público do Trabalho e também o Ministério do Trabalho, né, que vai ser aí vários órgãos a mais que vão estar fiscalizando em conjunto com a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E uma questão interessante que eu trouxe aqui para vocês é que existe especificamente uma norma prevendo
que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em relação às microempresas, empresas de pequeno porte e as empresas incrementais ou de caráter disruptivo, né, como as startups, elas vão receber um tratamento diferenciado. Então, é a previsão de que a autoridade nacional ela pode estabelecer regras diferenciadas para esse tipo de empresa, né? Então, não sabemos ainda quais são essas regras, mas muito provavelmente elas serão um pouco diferenciadas. E o principal fiscalizador da legislação e desses direitos que estão sendo agora consolidados pela Lei Geral de Proteção de Dados serão efetuados, o principal fiscal vai ser o próprio titular, porque a quem mais, né, vai interessar aí a proteção dos seus dados pessoais. E aí, para que seja possível, né, o tratamento dos dados pessoais, a legislação ela prevê, em regra, aqui, como regra geral, então 10 bases legais que autorizam o tratamento. No caso dos dados pessoais como um todo, a gente deve utilizar primeiro as bases legais, as outras bases legais que não o consentimento. Então, assim, nessa situação, o consentimento deve ser deixado por último, né, como uma exceção. Então, a gente, diante de um fato concreto em que a gente precise efetuar o tratamento de um dado pessoal, devemos analisar em qual base legal esse tratamento pode se sustentar. E aí nós temos aqui, então, o cumprimento de uma obrigação legal, a proteção ao crédito, para utilização em políticas públicas, o legítimo interesse, que é uma questão bem polêmica, a execução contratual, para utilização em processos judiciais, para proteção à vida, tutela da saúde, estudos por órgãos de pesquisa e somente aí devemos analisar a questão do consentimento. E por quê, né? Porque o consentimento, em regra, é o mais instável, né? Porque ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, aqui, para a finalidade que a gente está propondo hoje, né, de analisar as relações de trabalho, essas bases legais que estão aqui nesse slide seriam as mais interessantes, né? Que seria o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador, quando for necessário para a execução de um contrato ou de um procedimento preliminar relacionado ao contrato, né, do qual façam parte o titular e o controlador, por exercício regular de um direito em processo judicial, administrativo, arbitral, para proteção à vida, incolumidade física do titular ou de terceiro, tutela de saúde e quando necessário para atender interesses legítimos do controlador. E aqui a gente entra especificamente na questão das rotinas do RH. Então, com o destaque aqui para as 10 obrigações legais, né, aqui de forma especial, só uma questão, né, aqui nós estamos falando dos dados pessoais de maneira geral. Quando a gente estiver falando em dados sensíveis, a questão se inverte um pouco, porque os dados sensíveis, eles somente podem ser tratados mediante consentimento. E, em especial, em relação aos dados de crianças e adolescentes, somente mediante autorização expressa do pai ou do responsável. Mas, de modo geral, essas são as 10 bases legais que utilizamos aí no dia a dia das relações de trabalho. E o Cris, você está sem som. Boa tarde a todos me ouvindo agora? Sim. Vou fazer um agradecimento rápido, né? Doutora Rafaela, doutora Anne, doutor Hélio aí, que me fizeram esse convite de falar um pouquinho para vocês a respeito do impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho, né? Então, eu vou tentar, aí, de forma bastante breve, aproveitar a fala anterior dos três e trazer isso para o mundo justamente das relações de trabalho, especificamente no que tange a recursos humanos. Bom, eu devo começar de pronto dizendo o seguinte, né? Recursos humanos, na sua grande maioria, é a grande porta de entrada de dados pessoais numa empresa, né? Salvo algumas exceções, que tem alguma empresa que tem alguma atividade específica de tratamento de dados pessoais, todas as outras, elas possuem um departamento pessoal, né? Independentemente do tamanho, né? Ela certamente vai ter, de alguma forma, a recepção de dados pessoais.
E com base nisso, a gente precisa começar a dar uma atenção muito importante para isso, muito embora a legislação, como os colegas já comentaram, ela ainda não esteja efetivamente em vigor, mas dada as características da lei e a complexidade e dependendo do tamanho da empresa, é muito importante que esse tratamento, a preocupação com a lei, ela seja desde já, né? Porque até a empresa implementar uma situação onde tenha a possibilidade de conferir um tratamento adequado a esses dados, isso demora bastante tempo, então é importante que, independentemente da vigência, as empresas já comecem a pensar nisso. Tá? Outra observação importante, isso não importa, gente, a atividade da empresa. Tá? Isso não se aplica só a empresas que tratam dados ou que efetivamente trabalhem com internet, nada disso, é para qualquer empresa. Tá? Então, isso é bem importante destacar, porque muitos estão achando que, não, mas a minha empresa não trabalha com dados, a empresa é uma empresa fabricante de pneus, então, não, mas a sua empresa, certamente, ela vai estar envolvida com relação a isso. Ok? Bom, então, o meu roteiro aqui, na verdade, é tentar passar aí pelos várias etapas, na verdade, de RH, começando justamente pela análise e pela seleção de pessoas, né? Que é o processo de seleção. Então, aqui nós temos dois vieses no sentido de captação de dados das pessoas, que é justamente através da abertura de vagas para preenchimento de emprego, na qual a empresa vai estar recebendo o quê? Os currículos das pessoas, né? Currículos esses que vão possuir dados pessoais, que são justamente o objeto da norma. São esses dados pessoais que a Lei Geral da Proteção de Dados busca proteger. Tá? Então, a partir do momento que a empresa ela abre aí o seu projeto de seleção de pessoas, né, esse processo de seleção de pessoas, ela precisa já tomar cuidado em saber exatamente quais dados ela precisa receber. Então, o que acontece antigamente, né, como já comentaram, nós não nos importávamos em quantos dados pedir. Quanto mais dados, mais informações a gente pedisse, era melhor, porque a gente podia, eventualmente, fazer uma análise melhor. Agora é o contrário. Então, quanto menos dados a gente puder pedir, é melhor. Né? Especialmente considerando cada etapa do processo seletivo. Então, a ideia é, se num primeiro momento eu posso pedir só o nome, eu vou pedir a qualificação, a qualificação profissional, a qualificação de estudo, e ok, com base nisso eu já consigo fazer uma pré-seleção. Depois eu vou pedir novos dados para uma outra fase dessa seleção. Saber se a empresa, se a pessoa ela possui carro, não possui carro, enfim, isso já é uma outra etapa. E assim sucessivamente, eu vou ampliando a minha base de solicitação de dados na medida que eu vou restringindo aí o meu processo de seleção. Justamente para quê? Como já comentaram, quanto mais dado eu tiver, mais trabalho eu vou ter, porque é mais dado para tratar, é mais dado para eliminar, é mais informação que eu tenho para me preocupar. Então, mais do que nunca, nós precisamos trabalhar com a menor quantidade de dados possível. E volto a dizer, sempre respeitando, a Anne falou bem dos princípios, né? Então, tudo isso que eu vou falar agora, a gente não pode esquecer dos princípios, né? Legítimo interesse, eu preciso ter uma necessidade, eu preciso ter uma finalidade, né? Eu preciso ter uma razão concreta pela qual eu vou estar solicitando essas informações, pela qual eu vou estar recebendo esses dados. Com relação à abertura de processo de seleção, é isso. Mas Cristiano, a minha empresa ou as pessoas, elas me mandam um currículo, me deixam um currículo na minha portaria, tem uma caixinha lá específica que as pessoas passam e deixam seu currículo. Bom, isso merece um tratamento, tá? Abrir um parênteses aqui, gente, a lei, ela não proíbe a questão de receber dados, mas ela trata dados, né? Então, o que a gente precisa se preocupar é de que forma que eu vou tratar esses dados.
Eu não estou querendo dizer aqui que as empresas não precisem mais receber os seus currículos. Eu coloquei isso ali como banco de talentos, né? Então, tem muitas empresas que gostam de ficar analisando currículos, independentemente de ter um processo de seleção aberto, né? Porque muitas vezes pode surgir uma oportunidade interessante, tanto para a empresa quanto para o candidato, né? Mas isso precisa ser tratado, né? Então, a partir do momento que uma empresa recebe informações sem estar com um processo de seleção aberto, a gente começa a discutir algumas questões, o legítimo interesse, a necessidade, né, a finalidade. Então, é bem importante que esses currículos enviados sem uma prévia solicitação, eles efetivamente recebam um tratamento, seja Cristiano. eliminando... Não, desculpe, eu não quis te interromper, só para acrescentar. Com base no que você está falando, a gente já conversou a respeito disso. Existe um costume das empresas de manter uma base de dados de currículo historicamente, e tem gente que se apega a esses dados, né? Então, muitas empresas têm orgulho de dizer: eu tenho X mil currículos na minha base de dados. Para que você possa manter esses currículos na base de dados, você precisa ou ter o consentimento, autorização para manter por um determinado tempo, até que determinada vaga seja ofertada, ou anonimiza todos esses dados ou deleta todos esses dados. Então, é muito importante que as pessoas precisam entender que, a partir de um determinado momento, precisam mudar o procedimento de coleta e depois precisam tratar aquele legado de anos que precisa ser tratado, porque não existe banco de dados inativo. Aos olhos da lei, banco de dados é banco de dados. Perfeito, Hélio. É isso mesmo. E você fez até uma observação bem importante e que eu deveria ter comentado antes, que é justamente aquele quadrinho anterior que a Rafaela comentou, né, das 10 hipóteses legais de tratamento, né, que foi até reprisado nesse slide, justamente por quê? Porque é muito interessante que quando a empresa for tratar um dado, seja ele qual for, dado pessoal, né, ela busca encontrar neste quadrinho qual é justamente base legal que ela tá se utilizando, né? E como a Rafaela falou, deixar o consentimento por último. Eu vou falar um pouquinho também disso nas relações de trabalho, por questão de vigência de contrato, vigência de convenção coletiva, mas enfim, então, o que a gente... Eu até destaquei em vermelho ali, basicamente, os que eu pessoalmente entendo que são as 3 bases mais aplicáveis nas relações de trabalho, que seria o cumprimento de obrigação legal, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, a questão do legítimo interesse e a execução contratual. O que é interessante observar é que nessa questão da execução contratual, e as pessoas podem me perguntar, tá, mas no processo de seleção, você ainda não tem um contrato, então você não pode utilizar essa situação. Mas é que a lei, além da execução contratual, a lei prevê também os procedimentos preliminares à afirmação do contrato. Então, a lei, ela previu essa situação, né? Que anteriormente à assinatura de um contrato tem procedimentos preliminares que me autorizam, que me dão um legítimo interesse em receber currículos, por exemplo. Né? Então, é com base nisso, né, de que, especialmente com base na execução contratual ou na ideia de trabalho preliminar do contrato, que eu vou receber esses currículos. Tá? Bom, eu já estava falando a questão do banco de talentos, né, e o Hélio complementou justamente com isso, que tem empresas que adoram guardar essas informações. Né? E aqui, na questão do banco de talentos, a gente encontra aí algumas situações que ou a empresa ela vai eliminar de pronto, né, porque ela não pediu e ela não quer guardar essas informações, então efetivamente ela vai eliminar. Penso que se ela for guardar esses documentos, ela precisa buscar o consentimento do titular, né, e talvez estabelecer um prazo pela qual ela vai guardar isso. E nós estávamos comentando justamente no nosso debate prévio, né, essa questão, manter currículos desatualizados não parece ser algo positivo, né? Porque você vai guardar currículos por 10 anos, 5 anos, veja, um currículo hoje em 1 ano ele já pode estar desatualizado, então para que efetivamente eu vou ficar guardando esse tipo de informação, né? Então, guardar currículo parece que não é realmente uma solução muito adequada, especialmente agora frente à Lei Geral de Proteção de Dados.
Tá? Mesmo porque, Cristiano, mais um pouquinho de interferência. A própria lei orienta para que todos os dados sejam mantidos atualizados. Então, Perfeito. esses currículos, a gente não tem como atualizar. Esse legado não tem como atualizar. A única maneira de atualizar é entrando em contato com os candidatos novamente e mantendo essa relação. Perfeito. Uma questão interessante que a gente tem visto acontecer em algumas empresas aí que já estão mais adequadas em conformidade à legislação é a questão da criação de formulários específicos, né? Ou nos próprios sites, campos para preenchimento com algumas informações que talvez elas possam ser transformadas em dados anonimizados, né? Com a retirada do nome da pessoa que está efetuando essa candidatura a uma vaga, né? Então, essa talvez fosse uma saída para quem quer manter um banco de talentos, mas quer estar em conformidade com a legislação. Também no debate prévio, né, uma das ideias que surgiram foi justamente as empresas, ao invés de receber currículos sem formatação específica, né, enfim, normalmente recebem por e-mail ou em papel mesmo, estabelecer no site ou através de alguma outra ferramenta, estabelecer um currículo padrão, onde a empresa vai estabelecer quais são as informações, quais são os dados pessoais que ela quer receber. E isso vai impedir que ela receba, por exemplo, dados sensíveis ou dados que ela não quer, ou que ela não precisa receber num primeiro momento. Isso é bastante importante porque ela consegue, de certa forma, já como a Rafaela falou, dar um tratamento mais adequado para isso. Tá? Bom, eu vou seguir aqui. Essa questão, gente, a questão ela é bastante extensa, né? A gente pode ficar falando 2 dias aqui, né? Mas eu vou tentar rapidamente passar aqui para outros pontos para a gente não perder muito a nossa hora. Então, passada essa etapa de seleção, né, o empregado, que é o titular dos dados, né, lembrando disso, ele vai assinar um contrato de trabalho. Né, ele vai fornecer diversos documentos que entram numa questão de obrigação legal. A empresa precisa fornecer a CTPS dele, né, hoje que é uma CTPS digital, precisa fornecer dados para o E-Social, precisa fornecer dados para a Caixa Econômica para fins de fundo de garantia, o PIS, enfim. Então, a empresa hoje ela possui diversas obrigações acessórias, né, que decorrem do contrato de trabalho, que nós não precisamos do consentimento do empregado para poder fornecer ou para poder tratar. Né? Isso decorre do contrato de trabalho e decorre de uma obrigação legal. Então, não estou querendo dizer que a empresa não precisa cuidar desses dados. Né? Quando a empresa mantém esses dados dentro lá do seu servidor, do seu banco de dados, obviamente esses dados precisam ser por ela cuidados. Né? Isso que eu quero dizer é que ela não precisa do consentimento para transferir isso para o governo, porque decorre de uma obrigação legal. Tá? Falando ainda do contrato de trabalho, também falando de novo do consentimento, o que acontece? O consentimento, como a Rafaela bem falou, o consentimento é uma das hipóteses de tratamento que ela, de certa forma, é frágil, né? Porque o consentimento pode, de uma hora para outra, por diversas razões, ela ser rompida, né? E daí você perderia a tua base de fundamento para tratar aquele dado. Então, como já dito, o consentimento ele tem que ser usado de forma muito especial, muito específica, né? Sempre buscar utilizar os quadrinhos vermelhos, né? Obrigação legal, interesse, legítimo interesse e a questão contratual, a execução do contrato, tá? Já vou adiantar. Políticas e benefícios, né? Então, o que acontece aqui na políticas e benefícios? Tudo decorrendo do contrato, tá, pessoal? Então, políticas e benefícios, plano de saúde, seguro de vida, seguro funeral. Então, hoje as empresas, elas fornecem diversos benefícios, vale alimentação, vale refeição, vale combustível. Tudo isso vai exigir dados do titular, né? Então, esses dados muitas vezes sensíveis, né? Falando, por exemplo, do plano de saúde, falando de um seguro de vida, eles vão ter que receber um tratamento muito mais cuidadoso,
né? Falando do plano de saúde, por exemplo, na maior parte das vezes, o plano de saúde vai exigir que o titular do dado, que é o nosso empregado, ele preencha lá um formulário de histórico de doenças ou enfim, de cirurgias, né? Lá certamente vai ter dados sensíveis, né? No seguro de vida, a mesma coisa. Falando ainda do plano de saúde, que é um exemplo que está muito latente aí no nosso dia a dia, né, no dia a dia das empresas. Muitas vezes o empregado, ele tem uma família, né, que também vai estar abrangido por esse plano de saúde. Então, essa questão que entrou também ali nas questões polêmicas, ela gera um debate. Por quê? Porque além do titular, além do empregado que tem um contrato assinado, né, que é uma das hipóteses de tratamento legal, eu vou estar fornecendo o dado dos meus filhos, eu vou estar dando o dado da minha esposa, né? E aí a gente começa alguns debates, né? Até que ponto que a empresa, que é a controladora, né? Ela vai tratar esses dados, até que ponto que a empresa precisa ter o consentimento da esposa, dos filhos, né? Para poder fazer com que esse benefício que ela está oferecendo venha a ser efetivamente prestado, né? Então, aí tem várias vertentes, né? A questão de que, poxa, mas se a pessoa quer usufruir do plano de saúde, ela vai ter que consentir fornecendo os dados, né? Mas a questão é, ela precisa consentir expressamente, né? Ou simplesmente aderir àquele documento, preencher aquele documento que o plano de saúde forneceu de forma preliminar, né? Vamos voltar, né? Preliminar, execução de um contrato, de oferecimento de serviço de saúde. Precisa ser por ela consentido? Ou será que esses documentos também vão ter que ser alterados a ponto de ter uma cláusula prevendo expressamente o consentimento, né? Então, essa questão da política de benefício, ela efetivamente ela traz aí diversos cenários, né? E inclusive com relação a dados sensíveis que merecem uma importância maior, um cuidado maior, uma proteção maior, né? Vai ter um aspecto muito interessante aí no que tange a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Ainda falando aqui da política de benefício, que envolve o plano de saúde, depois a gente vai falar um pouquinho lá na questão de doenças graves, tem a questão de atestados médicos, né? Então, o que acontece? Muitas empresas hoje não têm uma contabilidade interna, tem uma contabilidade externa, né? Então, um funcionário, quando falta, no seu retorno, ele costumeiramente traz um atestado médico para justificar as suas faltas. Nesses atestados, na grande maioria das vezes, tem lá o CIDICO, que é o Código Internacional da Doença, na qual traz lá, né, a doença que ele teve, enfim. Isso certamente é um dado sensível. Então, o recursos humanos, o departamento pessoal, precisa ter um cuidado muito grande com esse tipo de documento, né? E eu volto e quero frisar uma coisa: não é só os dados, pessoal, não precisa ser só dados eletrônicos, né, na internet, no sistema. A gente está falando de qualquer dado, em qualquer meio, tá? Ele é físico, papel, numa fotografia, enfim, em qualquer meio. Então, tem um exemplo... E aqui, Cris, na verdade, o que a gente tem também orientado é que esses atestados médicos, eles precisam realmente ir para a contabilidade. Então, agora, pela nova exigência legal, o interessante seria criar uma nova política em relação a esses documentos, né? Que eles não sejam... de acesso, né, a todos os funcionários. Então, eventualmente, um funcionário do RH que está capacitado, que sabe como proceder, ele vai fazer esse tratamento, né, receber esse documento, tal, mas não encaminhar, né? Então, aí é uma mudança também de forma de procedimento dentro da empresa. Isso que a Rafaela comentou é bem interessante, porque o que acontece? Normalmente as empresas enviam lá o cartão ponto para a sua contabilidade para que sejam apuradas as horas, as faltas, etc., né? Mas para justificar uma falta no cartão ponto, a empresa não precisa necessariamente enviar o atestado médico, né? Ela pode efetivamente mandar uma declaração de que abona, efetivamente, que reconhece a falta justificada daquele funcionário naquele dia, e ela resguarda, né, aquele atestado médico no seu banco de dados, né, lá na pastinha do funcionário, mas desde que bem guardada, né, sem que a gente tenha um acesso comunitário.
e até aproveitando isso que a Rafaela falou, tem uma das minhas anotações aqui que eu acabei esquecendo de falar no início, é de que é muito importante que o recursos humanos, o departamento pessoal, ele tenha uma área isolada. Né? Então, se possível, claro, né? Dentro de toda uma limitação física, financeira, mas no sentido de que seria muito importante manter os recursos humanos independente, seja na estrutura física, para que tenha seus arquivos separados, com acesso muito restrito, que tenha um sistema limitado, que não seja qualquer departamento que possa acessar, né? Então, por que o departamento comercial precisa acessar os dados do departamento de recursos humanos, né? Então, isso tudo a empresa vai ter que começar a enxergar, né? E aos pouquinhos melhorar, aos pouquinhos implementar esse tipo de situação. Falando ainda mais um pouquinho do atestado médico, que isso é bastante relevante, o que acontece? Hoje em dia, todo mundo tem um celular, né? Então, pode ter lá um atestado médico em cima de uma mesa e com alguma informação sigilosa, e vem uma pessoa, muitas vezes mal intencionada, infelizmente existe, vai lá, tira uma foto e distribui isso. Né? Pronto, o caos tá armado, porque justamente houve o vazamento de um dado sensível de um funcionário, né? E a empresa ela pode vir a ser responsabilizada por isso, porque não deu o devido cuidado, a devida proteção para aquele dado. Então, gente, é muito importante, a partir de agora, que todo documento realmente receba um cuidado muito especial. Né? Não esquecer na impressora, né? Foi lá fazer uma cópia, né? daquele atestado, por alguma razão, enfim, ou foi digitalizar para eliminar e ao mesmo tempo esqueceu lá. Então, isso tudo são esses procedimentos aí, desde o mais simples até o mais complexo, que a empresa vai ter que efetivamente começar a adotar. Tá? Eu vou pular aqui para o uso de mídias sociais, e a gente tem qualquer coisa, depois volta aqui nessa questão dos planos de benefício. E vocês, por favor, me interrompam sempre que necessário. A questão das mídias sociais, ela é bem interessante, porque muitas empresas, elas acabam dentro do seu site, tendo um jornal interno, um mural, né, de melhor funcionário do mês, né, e aqui sim a gente faz uma correlação um pouquinho maior, mais direta com o consentimento. Então aqui a gente sugere, na verdade, que sempre haja o consentimento do empregado para que ele venha a ser exposto nas mídias sociais corporativas. Tá? Por que isso? Justamente porque a imagem da pessoa ela é um dado sensível, ele é um dado pessoal. Perdão, sensível não, mas é um dado pessoal. Né? E por esse motivo a gente precisa, de certa forma, começar a se preocupar com isso. Tá? Então, muito embora a gente tenha como eu posso dizer, uma aprovação tácita com relação a isso, nós entendemos como muito importante que no contrato de trabalho a gente já possa ter aí o consentimento a respeito para essa situação específica, tá, gente? Então, eu não quero desdizer o que eu disse com relação aos quadradinhos vermelhos, né? O cumprimento da obrigação legal, legítimo interesse e execução do contrato. Mas criar uma cláusula específica, especial, na qual aquela pessoa autoriza desde já o uso dessa mídia, desse dado para fins corporativos. Inclusive, tem um artigo na própria lei que prevê justamente essa questão, esse tratamento, né? Ela prevê, a princípio, o uso dessa informação para uma divulgação interna, para uma divulgação da própria empresa. Tá? Não sei se alguém quer fazer algum comentário disso. Posso seguir? Então, vamos lá. Eu queria sugerir que, se alguém tiver interesse em receber esses slides, que coloque o seu e-mail no chat, que aí depois a gente compartilha esses slides aqui por e-mail. Legal. Bom, pessoal, aqui é um outro aspecto bastante relevante também, aí muito atrelado ao Departamento de Recursos Humanos, Departamento Pessoal, que é a questão sindical. Né? Então, o que acontece? Hoje, eu vou falar tanto de convenções coletivas, acordos coletivos, como também da questão da sindicalização, né? Da afiliação dos nossos empregados ao sindicato.
Tá? Lembrando, né, que dado sindical, que a opção sindical é um dado sensível, tá? Isso é bem importante. Então, vejam, a própria lei, ela trouxe a informação desse vínculo do empregado com o sindicato como um dado sensível. Por que ela fez isso? Porque ela imagina que essa informação pode trazer certas consequências, uma discriminação, ou um tratamento diferenciado para aquele empregado, né? Então, é uma outra situação que na prática, muitas vezes, a gente acaba até vendo algo um pouquinho contrário, eu já vou explicar por quê. Mas vamos lá. Então, o que acontece, pessoal, com relação a sindicato, né? Então, é muito comum existir em acordo coletivo, em convenção coletiva, uma obrigação, uma determinação de que as empresas forneçam para o sindicato os dados daquele trabalhador que é sindicalizado, daquele trabalhador que vai pagar a mensalidade do sindicato, né, que vai ter o desconto em folha, né? Então, mensalmente, muitas vezes, a empresa tem que mandar para o sindicato essas informações, né? De que aquele funcionário X, ele realmente ele é filiado ao sindicato. Até aqui eu queria fazer um parênteses, né, explicar uma situação que pode, na prática, mudar uma análise da convenção coletiva. Então, rapidamente explicando para vocês a questão da diferença entre o empregado sindicalizado e um empregado representado, né? Então, isso vai fazer muita relevância, muita diferença aí na hora de uma análise nessa questão de tratamento de dados. O que acontece, gente? Todo empregado, ele é representado por algum sindicato, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, nós temos lá uma indústria metalúrgica, por exemplo, né? Todo funcionário daquela empresa, ele vai ser representado pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Curitiba, por exemplo, né? Não importa se ele quer ou não quer, ele é representado por aquele sindicato. Ele vai estar por debaixo daquela convenção coletiva firmada por aquele sindicato. Diferente é o empregado que é sindicalizado, né? Eu gosto de usar como sinônimo de sindicalizado o associado. É aquele que, por livre e espontânea vontade, ele se associa àquele sindicato. Ele busca algo mais no sindicato, né? Normalmente, os sindicatos laborais, eles fornecem benefícios, né? Plano de saúde, material escolar, casa na praia, enfim, algumas festividades. Então, muitos funcionários, eles buscam essa associação, essa filiação ao sindicato, justamente para obter acesso a esses benefícios que os sindicatos fornecem, né? E aí a gente começa a separar o empregado, que é um mero representado, né? Que ele só está lá justamente pela atividade que ele desenvolve, e do afiliado, do associado, que é efetivamente aquele mais próximo do sindicato. E vou mais ainda, né? Nós temos uma terceira figura, que eu confesso que eu não sei se não é aí que a lei queria atingir, que é o do dirigente sindical, né? Que é o empregado que, além de ser filiado ao sindicato, ele faz parte da diretoria do sindicato, ele está dentro da administração do sindicato, né? Então, veja, ele sim é uma pessoa que detém um poder, né, muito maior do que o mero sindicalizado e ainda muito maior do que o mero representado. Quando eu faço a leitura da lei, e a lei fala de informações da sindicalização, eu, particularmente, gostaria que ela desse um viés mais para essa figura, né, do dirigente sindical. Porque é o dirigente sindical que pode vir a efetivamente sofrer na pele algum tipo de restrição, algum tipo de discriminação, que talvez tenha aí uma liberdade tolhida dentro da empresa pelo cargo de dirigente sindical que ele está exercendo, né? Diferente do mero sindicalizado. O mero sindicalizado, ele só está lá, ele pode nunca ter ido no sindicato, mas ele é sindicalizado porque ele vai aproveitar os benefícios. Bom, e por que eu estou falando disso também, né? Porque nas conversas, nos debates, muitos me perguntaram a respeito Cristiano, então, vamos imaginar que a gente tem um acordo coletivo ou uma convenção coletiva na qual a gente prevê já, em vez de fazer isso no contrato de trabalho,
a gente já determine aí alguns consentimentos, a gente já preveja algumas obrigações, já preveja algumas autorizações, né, entre a empresa e empregado, tal como o jornalzinho. Então, em vez de fazer um consentimento no contrato, nós vamos já colocar isso na convenção coletiva, né, ou uma obrigação. A empresa tem que fornecer dados sensíveis ou diversos dados para o sindicato, né? Obrigações decorrentes de uma obrigação legal, uma obrigação convencional. E aí, gente, eu tenho uma opinião bastante particular com relação a isso. Eu entendo que a convenção coletiva, assim como o acordo coletivo, eles não são instrumentos capazes de dar aí uma autorização, esse consentimento amplo, né, desses dados. Tá? Por que eu penso dessa forma? Primeiro, porque uma convenção, efetivamente, ela não tem aí o aval do próprio titular do dado, né? A convenção coletiva, ela é um instrumento formado através de um sindicato, claro, que possui uma autorização para tanto, que possui uma representatividade, mas que, de certa forma, pode vir a não ter aí a confirmação positiva de todos os seus representados, né? Muitas vezes uma convenção, um acordo coletivo, ele é firmado por uma vontade da maioria, mas não uma vontade absoluta, né? Então, como que eu vou, através de um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, buscar entender que existe uma autorização do titular se ele ou não participou de uma assembleia ou se ele foi contra essa assembleia, né? Então, eu afastaria a convenção coletiva e o acordo coletivo desse rol, na verdade, de um documento que servisse como uma base legal para que eu pudesse dar o tratamento. Tá? E tem um outro aspecto, tanto a convenção coletiva quanto o acordo coletivo, eles possuem vigência máxima de 2 anos, né? Então, a cada 2 anos eu teria que estar renovando isso. Então, isso também não é produtivo, isso também não é adequado, né? Tem uma outra situação, imagina aquele empregado que entrou no meio do ano, vamos imaginar que a convenção coletiva iniciou sua vigência lá em janeiro, e o empregado entrou em julho, né? Eu posso considerar que esse titular de dado, esse empregado, ele está abrangido pelas ideias que aquela convenção anterior, eu estou falando só de lei geral de proteção de dados, tá, pessoal? É óbvio que no aspecto trabalhista ele vai se submeter à convenção coletiva. Tá? Não é isso que eu estou discutindo. Nós estamos falando aqui de proteção de dados. Eu penso que a convenção coletiva ela não vai poder atacar esse funcionário que ingressou no meio do ano na empresa. Né? Veja, por que eu estou falando isso? Porque falta, na verdade, a participação dele, efetiva nisso. Ele não estava na empresa naquele começo do ano, ele muitas vezes estava desempregado, ele não fazia parte da categoria. Né? Então, como que nós vamos poder considerar esse documento como base legal para eu poder dar os tratamentos ou até fornecer informações para o sindicato? Tá? Então, eu penso que aqui, realmente, o ideal não é a gente fazer nada via convenção ou acordo coletivo. A ideia é sempre trabalhar o máximo possível no contrato de trabalho, tá? Que vai ser específico, que vai ter sua vigência por prazo indeterminado, na maioria das vezes, né? Enquanto perdurar aí a relação empregatícia. Então, eu penso que a questão de convenção coletiva e acordo coletivo não devem ser usados para isso. Tá? A questão do sindicato, voltando só um pouquinho com relação a essa questão da informação do dado sensível, que eu comentei, por que eu critiquei um pouco a lei com relação ao conceito, né, de filiação sindical? Né? Porque, veja, muitas vezes a simples filiação sindical, não por si só, ela gera qualquer descontentamento na empresa, diferente do dirigente sindical. Um dirigente sindical, ele é uma pessoa que é muito mais ativa, né? E daí sim pode sofrer algum tipo de represália, de discriminação, né? E essa questão do mero sindicalizado, a partir do momento que ele faz uso dos benefícios, ele próprio está expondo, na verdade, a condição de sindicalizado dele. Muitas vezes ele mesmo esconde isso. Então, por isso que eu vejo essa informação como um dado sensível de uma forma um pouquinho diferente. Tá?
alguma questão? Eu vou passar para a questão. Eu acho que a gente tem que tratar um pouco mais breve aí dos outros Tá. pontos, considerando o adiantado da hora, senão daqui a pouco as pessoas nos abandonam aqui. Legal, então tá, eu vou ser mais breve aqui. Eu vou pular ali o trabalho home office, deixar por último, que acho que é mais importante falar da rescisão do contrato de trabalho. Então, o que acontece, gente? E também já vou fazer um link ali com a questão da ação trabalhista. O Departamento de Recursos Humanos ele vai deter dados do empregado enquanto manter a relação empregatícia através do cumprimento da obrigação legal, legítimo interesse, execução daquele contrato, certo? Mas a partir do momento que eu tenho uma rescisão do contrato de trabalho, o que eu preciso fazer? O que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Né? Então, aqui a gente tem aí algumas linhas de pensamento, mas a princípio, até inclusive com relação à questão da eliminação de dados, né? Então, o que a gente poderia fazer, a primeira pergunta ou a primeira premissa que a gente poderia fazer é assim, bom, então eu rescindi o contrato, eu não tenho mais o legítimo interesse, porque ele não é mais meu empregado, eu vou eliminar esses dados, né? Ou, ainda, o próprio empregado pode, será que, né, vamos avaliar isso, eliminem os meus dados, né? Eu não sou mais empregado de vocês, eu fiquei magoado, eu quero que vocês eliminem todos os meus dados, né? Será que isso é possível? Né? Será que a empresa deve fazer isso? Será que o empregado pode pedir isso? Então, a gente vai tentar responder da seguinte forma. Obviamente, a empresa não vai precisar eliminar esses dados no exato momento seguinte ao da rescisão do contrato de trabalho, né? Por quê? Porque ela possui um legítimo interesse em preservar essas informações enquanto perdurar o seu direito de buscar, por exemplo, uma defesa judicial, né? O que acontece? Eu vou trabalhar os dois itens ali juntos, né? Uma ação trabalhista, ela pode ser ajuizada até o período máximo de 2 anos contados da data da rescisão, certo? Então, vamos imaginar que, passados esses 2 anos, a gente já está lá no 3º ano, por exemplo, a empresa ela venha a querer eliminar esses dados. A princípio, sim, a princípio ela vai poder fazer isso. Até seria adequado ou ideal que ela fizesse a eliminação desses dados, porque a princípio ela não vai ter mais uma razão para poder utilizar esses dados. Tá? Existem algumas exceções? Sim, eu vou pontuar algumas coisinhas aqui. Tá? E por quantos anos guardar? Né? 2 anos, 5 anos? O que acontece? Eu volto a dizer, se um funcionário efetivamente não entrar com uma ação nos próximos 2 anos, esse direito vai prescrever e a empresa vai perder, a princípio, a razão de ter esses dados. Né? E com relação a dados anteriores, então o que acontece? Uma ação trabalhista, ela sempre vai buscar aí os últimos 5 anos. Né? O que acontece? Nós tivemos uma mudança significativa com relação à questão do fundo de garantia, né? Que nós tínhamos uma prescrição trintenária e ela desde 2014 passou a ser quinquenal. Né? Então, até mesmo esse tipo de informação, eu não preciso guardar ela por 30 anos. Tá? Eu vou poder, de certa forma, armazenar ela por 5 anos. E aqui eu até vou fazer uma outra ponte também com uma questão previdenciária, que isso está acontecendo muito no nosso dia a dia e que provavelmente os recursos humanos aí têm sofrido muito com isso. O que acontece? Com a mudança da legislação previdenciária, de aposentadoria, muitos correram atrás da busca judicial do seu direito de aposentadoria, né, através dos escritórios aí que são especialistas em previdenciário. E o que está acontecendo? Esses escritórios, eles estão solicitando para as empresas que forneçam o PPP, né, que seria um dos documentos oficiais capazes de comprovar o exercício de uma atividade especial, né, e que limita o tempo necessário para você atingir os requisitos de aposentadoria. Mas o que acontece é que muitos pedidos, eles vêm, isso na prática acontece, por exemplo, o funcionário trabalhou em 1990 na empresa. Tá? Então, há 30 anos, 20 anos, né? E muitas empresas, muitos escritórios, estão solicitando que as empresas forneçam esse tipo de documento. Tá?
Aí a gente vai entrar numa questão que eu não vou querer esgotar agora, mas a respeito, no meu entendimento, as empresas não são mais obrigadas a deter aquela informação para preencher esse formulário. Fazer um parênteses. Esse formulário ele é de entrega obrigatória para o trabalhador quando da sua rescisão. Tá? Então, quando acontece a rescisão, a empresa vai fornecer o PPP, né, que é o perfil profissiográfico previdenciário, para o funcionário. Fez isso, cumpriu a sua obrigação, penso eu que o passado já não vai mais ter uma obrigação, vai ser uma faculdade a empresa fornecer caso ela tenha esses dados. Hoje, as empresas ainda possuem os dados, porque pelo que eu percebo na prática, nenhuma delas se preocupou em apagar esses dados do passado. Então, as empresas têm informações desde o seu primeiro empregado, né? Então, empresas de 50 anos têm dados de 50 anos, né? Mas isso vai ter que mudar, né? Como a Rafaela comentou, o nosso modo... Cris, e aqui a gente fala o seguinte, né? Não seria o caso de ter que eliminar, mas talvez se a pessoa quiser manter isso, que ela anonimize os dados, né? E aí ela pode continuar mantendo nessas informações. E aqui, Cris, também gostaria de fazer uma ponderação, né? A importância de ter atenção quanto a esse tema, desde o momento da contratação, né, de que no contrato se estabeleça que uma vez, né, rescindido o contrato de trabalho, esses dados serão mantidos por X tempo, e aí serão eliminados, né, e que no momento da rescisão, né, a entrega desse documento seja de fato documentada, efetivamente, que tenha uma comprovação efetiva de que o funcionário recebeu, como forma de respaldar a empresa, né, no caso de uma eventual eliminação, né, daquele dado e vir a ser questionada aí no prazo posterior. Sem dúvida. Eu não quero me alongar muito nesse tema. O que a gente enxerga na prática é que quando o funcionário recebe o PPP lá na sua rescisão, ele ainda não fez uma análise criteriosa das informações que constam nesse documento. E guarda numa gaveta, por exemplo, né? Ou até perde. Mas vamos imaginar o cenário que ele guarda. Quando ele vai buscar um advogado previdenciarista para poder dar entrada na sua aposentadoria, o advogado vê que estão faltando informações, ou que as informações estão incorretas, vamos imaginar. E é isso que a gente tem enxergado muito na prática. Tá? É o retorno, inclusive com o PPP, mas para um pedido de complementação e etc. Mas veja, eu já não tenho mais os dados, né? Que me permitam alterar aquele documento. Então, isso é algo que ainda precisa ser melhor discutido. Eu não sei se a autoridade vai efetivamente, né? A gente não falou muito da autoridade, mas é um dos pontos também que acho que tem que ficar bastante claro, de que a autoridade ela precisa regulamentar aí vários procedimentos, né? Então tem muita coisa aí que a gente fica meio vagando em cima desses conceitos, né? Isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem vários pontos aí que muito provavelmente vão ser regulamentados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e outros conceitos, como é o caso do legítimo interesse, né? Dependem de uma construção aí da jurisprudência da própria autoridade nacional, né? Conforme for julgando os processos administrativos, né? Para que se forme esse conceito e, eventualmente, ela pode até editar alguma norma, alguma regulamentação que oriente aí a definição desses conceitos, né? Então, a lei, ela realmente tem essas brechas que dependem de regulamentação para ser compreendidas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu vou pular também, vamos passar aqui para o próximo item, que a gente entrando em situações polêmicas, que o nosso horário ele já passou, né? Banco de talentos, na verdade, a gente já comentou um pouquinho, né, que são os currículos que as empresas recebem sem ter, na verdade, feito uma solicitação prévia ou sem ter um processo seletivo aberto. Acho que a gente já tratou dessa questão. Dados dos dependentes também, né? Quando a gente fala especialmente de plano de saúde, seguro de vida, enfim, o funcionário ele acaba fornecendo dados dos seus dependentes. Então, veja, a gente tem aí uma interposta pessoa, né? É o empregado fornecendo dados de uma outra pessoa que é o titular, né? Então, isso também merece um cuidado, né? Uma questão bem interessante que eu trago aqui é a questão do tipo sanguíneo no uniforme, né? Porque
Então, vamos lá. Saúde, né? Saúde é um dado super sensível, né? Então, a princípio, ele merece um tratamento muito especial, né? Mas eu sei que muitas empresas, por uma questão de proteção à vida, aí a gente entra, voltando à análise dos 10 itens, né? Ou são os quadrinhos verdes ali, que é proteção à vida e tutela de saúde. A questão de muitas empresas permitem ou utilizam esse tipo de informação no uniforme justamente de forma preventiva, porque caso aconteça algum acidente, já se tenha o conhecimento do qual é o tipo sanguíneo daquela pessoa e ele já venha a receber um tratamento médico mais rápido e mais adequado. Claro que isso não são situações muito especiais, mas, enfim, é algo que a gente vê, né? A gente enxerga no nosso dia a dia. Então, manter o tipo sanguíneo no uniforme, a princípio, também é algo que pode aí, se tornar discutível, né? Uma outra questão de doença grave, né? A divulgação ou não de uma doença grave. O que acontece? Vamos supor uma pessoa que tem epilepsia, né? Divulgar essa informação, ela pode ser importante para que essa pessoa venha receber uma ajuda, um auxílio o mais rápido possível, né? Caso ela venha ter uma convulsão ou ter um ataque. Se a gente não tem a divulgação desse dado, as pessoas que estão em volta dele não sabem, podem, de certa forma, não compreender muito bem o que está acontecendo com ele e a ajuda demorar mais. Então, a gente tem que... Vocês podem enxergar os dois lados das coisas, né, desses dados, né? Então, divulgar ou não divulgar? Eu não tenho uma resposta exata disso, né? Mas só que a gente tem que tomar um cuidado, né? E muitas vezes aprender a lidar com esse tipo de coisa. Poxa, será que vale a pena eu pedir? Vale a pena eu não pedir? Né? Se eu pedir o consentimento dele para que eu divulgue, porque isso vai ser bom para ele, né? Vai ser porque as pessoas vão poder ajudar. Tá? Isso é uma questão que a gente vale um aprofundamento, tá? Eu comentei já um pouquinho sobre a eliminação dos dados, né? Porque nós vimos lá que a Anne falou, né? Quais são os direitos do titular dos dados, né? Correção, acesso, né? Então todo empregado vai poder perguntar quais são os dados que a empresa possui, né? E pedir a eliminação. Só que nesse caso aqui, a gente vai ter um confronto, né? O pedido de eliminação do empregado e o meu direito de manter isso enquanto eu puder exercer o meu eventual direito de defesa numa ação trabalhista, né? Que eu acho que vai prevalecer, né? Penso eu que numa análise, ninguém vai discutir de que a empresa não tem o direito de guardar esses dados, porque ela pode vir a precisar se defender numa reclamatória trabalhista e precisa ter esses dados, né? Então, eu penso que nessa queda de braço, nesse cabo de guerra aí, a questão do armazenamento, ele tem uma justificativa bastante plausível, né? E aí o embasamento legal seria a questão justamente do processo judicial, né? De defesa em processo judicial. Exatamente, isso. Perfeito. Tá? Tem uma questão que eu não coloquei aqui, mas que eu me lembrei até hoje à tarde, pensando na nossa questão, que eu acho bem interessante comentar, porque isso pode ampliar aí o campo desse exemplo, que é o seguinte. Por exemplo, ao invés no processo de seleção, né, eu vou perguntar, por exemplo, qual é o tipo de religião daquela pessoa. Né? Mas por que perguntar a religião da pessoa? Porque, veja, tem pessoas que não trabalham, por conta da religião, não trabalham aos sábados. Por conta da religião, não comem carne. Por conta da religião, nós temos alguma outra situação que a religião impacta. Mas religião é um dado sensível, merece um tratamento especial. Então, veja, eu estou falando só de religião, mas a gente pode talvez pensar em outras coisas. Nessa situação específica, o que a gente tem sugerido, na verdade? Então, faça a pergunta direta para ele. Você pode trabalhar sábado, ou você não pode trabalhar sábado, ou a vaga é para quem pode trabalhar sábado. Ou, depois, lá na frente, é uma opção, né? Claro que daí já é uma questão, talvez, após a assinatura de contrato, né? Saber se a pessoa come ou não come carne, porque daí faz dar um tratamento diferente lá no meu refeitório, né? Mas o que eu quero dizer com isso? De que a gente consegue obter a informação que a gente precisa sem necessariamente ter o dado sensível envolvido, né? Então, e esse exercício, na verdade, ele pode ser feito com outras coisas também, né? Não só com a questão da religião, né? Opção sexual, enfim, alguma outra
alguma característica que, né, que por conta da atividade da empresa venha a sofrer algum tipo de interferência, né, ou por conta de uma questão muito específica da atividade, eu raciocinar de que forma que eu posso obter a informação que eu preciso sem necessariamente obter um dado pessoal ou um dado sensível, tá? E quanto a esse ponto, Cris, talvez seja interessante retomar aqui a questão da elaboração de formulários, né, de questionários, né? Uhum. Muitas vezes um formulário bem elaborado, pensado conforme as necessidades da vaga, da atividade, do ramo de atividade daquela empresa, possa sanar aí essas questões mais sensíveis sem que seja coletado diretamente aquele dado, né, considerado sensível. E aí se coletam os dados de forma mínima, né? Como a gente colocou aí. Legal. A hora está muito avançada, eu só quero comentar a questão do trabalho em home office rapidamente, eu só vou fazer uma pincelada muito grande de que mesmo o trabalho em home office, ele está sujeito à Lei Geral da Proteção de Dados, as empresas elas precisam tomar cuidado com essas informações. Talvez a gente volte aí num outro momento, então, a se aprofundar nisso, mas é que nesse momento de pandemia, sabendo que muitos, especialmente departamentos administrativos, estão em regime de home office, saibam que a gente não sabe quanto tempo a pandemia vai perdurar, mas certamente a pandemia nos ensinou de que esse regime de trabalho pode vir a ficar, né? Ele veio para ficar e que isso vai também trazer um impacto muito grande junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque efetivamente o empregado em casa ele vai trazer uma situação bastante diferente. Por quê? Porque o controle do dado vai exigir um empenho ainda maior, porque ele vai estar fora do ambiente da empresa, ele vai estar fora do meu servidor, ou ele vai estar fora da minha sala. Então, isso é um outro aspecto bastante relevante. E aqui eu acho que é isso. Só um destaque, né, sobre a importância da gente ter dentro das empresas as políticas e os regulamentos, né, de forma bem minuciosa, bem pensada, né. Então, esse momento seria um momento da gente rever também essas ferramentas internas que a gente tem, né, porque com base nelas a gente vai poder fazer aí um procedimento de adequação à legislação. Sem dúvida, hoje a boa parte das empresas possui o seu manual de compliance, o seu manual do colaborador, então isso tudo vai ter que ser elaborado. O Hélio pode falar bastante disso, né, é um especialista nesse tema, mas certamente isso vai ter que sofrer uma alteração, né? Além da alteração no próprio contrato de trabalho, penso que esses manuais eles vão ser fundamentais. Gente, complementar, Cristiano. Desculpe. Eu estou aqui, vai lá. Tem uma situação desse tratamento de dados sensíveis, né? Eu me deparei em um momento com uma situação de coleta de dados sobre a cor de um determinado aluno numa escola. E essa coleta de dados faz parte de uma pesquisa que o próprio MEC faz de censo escolar. Então, quando você coleta o dado, como você bem mencionou, com uma justificativa, é muito importante que na hora da coleta você acrescente a observação do motivo pelo qual está sendo coletado aquele dado, para cumprir determinada legislação. Isso é bem interessante. Gente, então, agradeço a participação de todos. Agradeço ao Cristiano, ao Hélio, à Anne por terem aí aceitado, né, o convite de realizar mais uma live, né, sobre esse assunto. E tem aqui, muitas pessoas colocaram seus e-mails no chat, a gente vai compartilhar então esses slides. E se surgirem eventuais perguntas, né, vocês têm os nossos contatos. E aí estaremos abertos aí para responder qualquer dúvida, qualquer, né, questão que surja. Obrigada a todos. Foi um prazer compartilhar aqui esse momento com vocês. E obrigada a todos que nos assistiram aí também, que nos acompanharam. Estamos à disposição aí para eventuais dúvidas e questionamentos. Obrigado, Rafaela. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira para vocês. Tudo de bom. Obrigado pela presença. Obrigada. Legal, gente.
Obrigado para vocês também, obrigado pelo convite, obrigado para o pessoal que assistiu. Eu sei que foi bastante rápido, bastante corrido, o tema é extremamente extenso, né? E merece talvez aí outras abordagens aí, né? Só esse tema da pandemia aí, do home office, homeschooling, já dá outro assunto mais bem, 2 horas, bem interessante. Já dá 2 horas, né mesmo? Tchau, gente. Obrigada. Legal, gente. Tchau, tchau.